18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques do programa desta segunda-feira. Jantar em Brasília reúne Lula e caciques do MDB. Bolsonaro volta a criticar o Supremo e diz que o tribunal se mete em tudo. Governador João Azevedo vai tirar licença e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado é quem assumirá a chefia do Executivo. O vice de Bolsonaro deverá ser mesmo o general Braga Neto. Em Campina Grande começou o programa Saúde de Verdade. O Cidade em Revista está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vencer Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Chega à sua casa, pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Geovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Geovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h09 na Paraíba, pontualmente 6h09 agora pelo nosso relógio. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, saudações sinceras a todos, muito obrigado pela solidariedade, pelas palavras, pelas mensagens, pelas presenças. Nós estamos aqui praticamente depois de 2 semanas sem apresentar o programa, motivado pelo que vocês já sabem, e estamos de volta pedindo forças a Deus para tocar o barco, porque a vida segue e a gente não pode parar. Hoje, na hora do almoço, eu conversava com a Anchieta Araújo, lá na televisão Itararé, que mudou o nome, agora é Rede Ita de Comunicação, mas para a gente sempre será Itararé. Mas eu conversava com a Anchieta sobre essa história de pré-campanha. Todo mundo diz que está em pré-campanha. Mas, desde o final do ano passado, que os nossos agentes políticos do Brasil inteiro estão mesmo em campanha. O Brasil é pródigo nessas coisas, nos chamados eufemismos. Você diz uma coisa e faz outra. Não, vamos dizer que nós estamos em pré-campanha, pode. Pré-campanha a gente pode fazer. Campanha não.
Aí todo mundo está fazendo campanha, dizendo que faz pré-campanha, o que há de se fazer. Não é assim? De norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Candidato a governador, a senador, a deputado estadual, deputado federal, os próprios candidatos à presidência da República, todos viajando, todos rodando o país inteiro, alguns participando de eventos no exterior. É tudo do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa. E a gente, às vezes, não quer, mas precisa se acostumar com essas situações. Porque a cada ano eleitoral aqui no Brasil, ocorre a mesma coisa. E como a nossa memória é curta, dizem os estudiosos no assunto, os estudiosos na questão, a gente sempre vai esquecendo aquilo que passou na eleição anterior, lembrando do que está ocorrendo agora. Uma das grandes verdades descobertas pelos chamados cientistas políticos, sociólogos, etc. e tal, é que boa parte do eleitorado brasileiro, 6 meses depois de uma eleição geral, como é a desse ano, a chamada eleição geral porque tem disputa, meu amigo Afonso Barreiro, desde presidência da República até deputado estadual. É o pessoal lembrar em quem votou. Pergunte aí a seu amigo, a quem está do seu lado, se lembra em quem votou para deputado estadual na eleição de 2018, pouquíssimas pessoas vão lembrar. O pessoal não dá mais importância para isso. É como a questão de partido político, a questão partidária. A grande maioria do eleitorado não quer nem saber em que partido a pessoa está afiliada. Vota na pessoa. Vota pela pessoa, pelas qualidades que acha que aquele pretendente tem, pretendente ao cargo, e não se importa se está na direita, na esquerda, no centro. É o que menos interessa para o eleitorado. Meu amigo Ivandro Lima, Fefé Cavalcante, Marivaldo, já falou agora que está no Amazonas, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Tem um filho dele que mora lá, e ele foi visitar o filho, estava escutando agora com 1 hora a menos. Então são 5h13 agora lá em Manaus. Boa noite, muito obrigado. Então precisamos nos acostumar a essa situação. E curioso é que algumas pessoas, fulano de tal está fazendo campanha. Não pode. Cadê a justiça eleitoral que não está vendo isso? O seu candidato aqui está fazendo a mesma coisa. Mas a política é uma dessas coisas que embriagam o ser humano. Aí o ser humano que gosta de um determinado candidato, que gosta de um determinado grupo político, que simpatiza com A, B ou C, acha que aquele que tem a sua predileção pode fazer tudo. E o outro não pode fazer nada. Não, todos podem. Se um pode, o outro pode. É assim. Claro que alguns dispõem de mais recursos, de mais possibilidades, tem mais, digamos, estrutura para fazer uma campanha, outros têm menos. Alguns querem entrar no jogo e não são deixados, porque tem os caciques e tudo que é partido nesse país tem dono. Os partidos têm donos. Normalmente são famílias que tomam conta dos partidos. E aí, meu amigo, para entrar naquela igrejinha, para entrar naquele bloco, para entrar naquele time, é muito difícil. Só entra quem o pessoal quer. E tem aqueles que entram como figurantes, sem jamais ter a possibilidade de aparecer como atores principais. Meu amigo Carlos do Pastel, que está em Pocinhos, me ouvindo agora. Minha amiga Geovita Maranhão, meu amigo Emanuel Ivan. É a família que se reúne nesse horário para trocar ideia, para pensar no Brasil, para pensar no Estado, para pensar na cidade. Eu agradeço muito a todos vocês. Todos agem da mesma forma e todos agem visando escapar. E muitos, para não dizer todos, recebem críticas. Só que quem critica, meu amigo e minha amiga, se estiver lá, se chegar lá, ou se for fazer parte daquele universo, terá de agir da mesma forma. Porque se não agir, fica fora do jogo. Infelizmente é assim. Eu já me habituei a
bem, faço observações, mas já me habituei à convivência com essas pessoas que fazem a política no Brasil e que deixam muitas vezes a coerência de lado para seguir um determinado roteiro. E às vezes as pessoas ficam surpreendidas com aquilo, não entendem, não compreendem, mas só quem está ali naquela turma, naquele grupo, naquele universo, é que sabe como deve agir. E se não agir daquela forma, fica fora do jogo. É desse jeito. Hoje eu vi, por exemplo, uma crítica de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula, dizendo que quando Lula era presidente da República, Lula transferiu mais dinheiro para os banqueiros, para os bancos, do que para os pobres, apesar de todos os benefícios que o governo Lula, que o governo petista de Lula e de Dilma possam ter trazido para a população. E eu, escutando essa declaração de Ciro Gomes, ex-ministro Ciro Gomes, e imaginando o seguinte: se ele chegasse, ou se ele chegar à presidência da República, ele vai fazer a mesma coisa. Ciro Gomes, se você não sabia, fique sabendo que ele está nos Estados Unidos, eu acho que em Boston, participando de um evento internacional. Ciro Gomes e Sérgio Moro, os dois estão nos Estados Unidos. Tem outros políticos brasileiros, senadores inclusive, participando lá desse evento. Pois bem, se o Ciro Gomes for presidente da República, digamos que ele seja eleito esse ano, qualquer um dos candidatos pode ser eleito, não é assim? Tem uns que são favoritos, outros não, mas quem decide, afinal das contas, é o eleitor. Então, se o velho Ciro chegar a sentar naquela cadeira do Palácio do Planalto, ele vai fazer a mesma coisa, com uma diferençazinha pequena daqui ou dali, para lá ou para cá, mas ou faz, ou os caras botam para fora. Vocês não sabem que é assim? Temos exemplos em praticamente todos os estados brasileiros. Não vou dizer todos, porque tem uma outra exceção. Mas quem assume uma chefia de executivo, seja no município, seja no estado, ou seja no país, e não entrar nessas regras do jogo aí, os caras tiram, os caras derrubam, e quando não conseguem, deixam que termine o mandato para pegar depois que a pessoa sai do carro. Para pegar depois que aquele agente político já está sem caneta. Aí os caras dizem, é agora que a gente pega. Não pegamos enquanto estava lá, vamos pegar agora. Isso chama-se o sistema. E é muito difícil você mudar o sistema em qualquer país do mundo, se não for pela força. No papo, no diálogo, na conversa, não vai conseguir convencer ninguém. Só consegue na força. Isso está provado por A mais B, e os exemplos estão aí pelo mundo todo. Eu vi hoje também um outro assunto que me chamou a atenção. Por exemplo, a China. A China é um regime fechado ou não é? É. Todo mundo sabe que é. O povo vive debaixo daquele capricho, debaixo daquelas ordens, e ai de quem desobedecer. E aí eu vou lembrar das palavras do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, quando ele disse um dia, e foi muito criticado por isso, mas é verdade, é porque a verdade dói. Vocês sabem que dói. Discordo de muita coisa que Bolsonaro diz e faz, mas uma das verdades ditas por ele foi essa que eu vou revelar agora. Ele disse que o ser humano só obedece ao que teme. Entenderam? Se for na dura sorte, se for na ordem que vem de cima para baixo, o sujeito obedece. Se for na conversa, na educação, na diplomacia, no convencimento, não vai. Não funciona. Aqui no Brasil, pelo menos, está provado por A mais B que não funciona. É desse jeito. E um outro exemplo dado que se enquadra mais ou menos nesse raciocínio é aquele de que, por exemplo, todo santo dia, nesse Brasilzão, a gente toma conhecimento de que assaltos foram praticados. Em todos os estados, em todas as cidades, sejam elas grandes, médias ou pequenas, todo dia tem assalto.
Tem gente tomando celular, tem gente tomando bolsa de mulher, carteira de homem, carro, isso, aquilo e tal. Por quê e para quê? A maioria desses atos delituosos, meu amigo soldado Teixeira, sargento Nogueira, Eurípides, a maioria dessas ações delituosas acontece com que objetivo? O moleque sai, o jovem sai, o homem ou a mulher sai, toma um celular que custa R$1.500, R$2.000 e vende por 50 ou 100 reais. Para quê? Para comprar droga, para satisfazer aquele desejo de consumir droga, seja maconha, cocaína, crack, qualquer droga dessas ilícitas que nós temos por aí, em tudo que é esquina nesse Brasil. E às vezes ele troca o celular, dependendo do modelo, do valor, ele troca pela droga. E por que não vai tomar a droga do traficante em vez de assaltar aqui? Já pararam para pensar nisso? Por que é que o moleque, por que é que a pessoa não vai direto lá na boca de fumo, na chamada boca de fumo, onde ele compra a droga? Por que ele não vai tomar de quem tem a droga lá? Ele não vai porque sabe que morre. Então o ser humano obedece ao que teme. Ele tem medo, ele teme aquilo, ele não faz. Agora, ao cidadão comum, à mulher, ao idoso, à criança, ele vai lá e toma, porque sabe que aquela pessoa está desarmada, porque sabe que dificilmente aquela pessoa vai reagir ou ter condições de reagir. Vocês estão vendo que se enquadra com aquilo que Bolsonaro disse. Tem uma casa ali que vende maconha, vende crack, vende cocaína. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me escutando agora sabem de algum lugar aí perto de onde você mora que vende droga. Ou você conhece alguém que trafica, que vende. E essa pessoa nunca é assaltada. Às vezes é até morta, por causa da briga, da cobrança que faz, da droga, da transação lá, da coisa ilícita. Mas ninguém jamais ouviu dizer que um jovem viciado, dependente de droga, fosse assaltar o traficante, tomar a droga, buscar lá uma pedra de crack, buscar tantos gramas de cocaína ou charuto de maconha. Não vai, ele vai comprar. Ele vai com o dinheiro na mão para comprar, bem direitinho, e paga o que o cara cobra, ou então ele vai com o objeto que tomou de alguém para trocar, para permutar, para fazer o escambo, porque ele tem medo do traficante. Sabe que aquele vendedor de droga está armado e cercado de outras pessoas que também andam armadas. Então ele não toma de jeito nenhum. Hoje eu vi que na China, olha só, dando exemplo ainda de país onde o povo obedece, e obedece porque tem medo do governo. Na China, Xangai, por exemplo, que é uma das grandes metrópoles chinesas, estabeleceu o lockdown, porque lá a Covid-19 voltou e voltou com força. Em algumas áreas da China, claro que não é em todas as cidades. Sabe qual foi a ordem do governo? Casais têm de dormir separados. Aí você pode estar dizendo, e como é que o governo chinês vai fiscalizar isso? É que o povo teme tanto o governo e sabe que a lei do chicote ou da bala na nuca funciona, que o simples fato do governo dizer assim, casais precisam dormir separados na cidade de Xangai, ninguém desobedece. Porque à noite pode chegar alguém, invadir a casa e olhar se o homem está dormindo com a mulher, ou se estão em camas, ou redes, ou colchões, ou esteiras no chão, seja lá o que for, separados. Então o povo obedece porque tem medo. Compra o traficante pelo preço que ele cobra porque tem medo. Não toma dele. Então aqui no Brasil vai ser muito difícil consertar essas coisas que nós temos de erradas, e temos muitas, e todo dia, toda hora, e em tudo que é lugar, porque a coisa virou uma bagunça, uma esculhambação. As pessoas que praticam esses chamados delitos de menor potencial ofensivo, alguma coisa nesse sentido que o juridiquês estabeleceu, não, o crime que ele praticou foi um crimezinho pouco, foi o que ele fez? Não, tomou o celular que muitas vezes é o objeto de trabalho da pessoa, que comprou por R$1.500, R$2.000, dividido em 24, em 36 meses. Está devendo, pagando aquilo. Aí o cara chega e toma. Ele ficou, a pessoa que teve o objeto tomado, ficou sem ter sua ferramenta de trabalho. Ficou sem um chip, ali estava o arquivo, estava coisa de interesse, fotografias, cópias de documentos. Hoje quase tudo é digitalizado.
Aí o cara vai lá, quando é conduzido a uma delegacia, o delegado, para obedecer à lei, faz lá um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, e quando leva o sujeito para a audiência de custódia, o juiz manda para casa, vai embora, vai encher o presídio não. Aí ele sai e vai fazer de novo. E torna-se aquela roda gigante, aquele ciclo vicioso sem fim aqui no Brasil. Então tem hora que bate o desânimo, eu confesso a vocês. Tem hora que a gente fica imaginando que não vai ter jeito, né? Mas a gente não deve agir assim, não deve desanimar, deve ter fé. Tenha fé, meu filho, de que um dia a coisa vai mudar. Sabe por quê? Porque o Brasil é o país do futuro. Eu escuto isso desde que eu nasci. E esse futuro até hoje não chegou. São 6h26 na Paraíba. Meu amigo ouvinte Disseu Duarte está em Brasília dizendo que vai participar daqui a pouco do jantar de Lula com os caciques do MDB. E como o Disseu é vendedor de vinhos lá em Brasília, então ele deve servir um bom vinho. Lula é chegado, viu? Não sei se é um vinho, eu sei que Lula gosta de uma cachaçinha. Mas tem realmente esse jantar agora à noite. Olha, quem vive na atividade em que eu vivo, mesmo muitas vezes você estando recolhido, recatado, por um motivo ou por outro, sem querer sair de casa, você acaba tendo contato com as pessoas do mundo da política e sabendo das situações, das providências, das medidas, das movimentações, enfim. Ontem, domingo, eu ainda todo borocochô, como vocês sabem que eu estou. Aí de repente eu recebo um contato, veneziano Vital do Rego, senador, Aninha, esposa dele, minha amiga Ana Cláudia, e Ricardo Coutinho. Ricardo estava aqui em Campinas, Ricardo queria me ver. Fazia muito tempo que eu não conversava com ele, e me encontrei com esse grupo que está fazendo pré-campanha, para usar a linguagem que todo mundo usa. E Ricardo veio de João Pessoa, juntou-se aqui em Campina Grande a veneziano, e eles iam seguir para Solânia, participar de um evento lá, uma caravana que foi formada, chamada de Diálogo com a Paraíba, acho que é isso. E aí o pessoal conversava comigo e eu dizia, e a Lu disse, não, nós estamos correndo o trecho, nós estamos para cima e para baixo, o que é normal. E veneziano dizia, isso ontem, né? Disse, eu vou chegar talvez à noite aqui em Campina e eu vou madrugar dentro de um avião, exatamente seguindo para Brasília para participar desse jantar de hoje à noite. Vai ser na casa de Eunice Oliveira, o homem do Ceará, que já foi senador, né? Presidente do Congresso Nacional, inclusive. E ele está reunindo os caciques do MDB com o Lula. Lula, todo mundo sabe que é candidato à presidência da República. O MDB tem Simone Tebet, que eu não acredito na candidatura dela, mas ela ainda diz a todo mundo que quer ser candidata à presidência da República, mesmo aparecendo com 1% aí nas pesquisas. Então vejam como está a política nacional. O MDB tem uma candidata, ou uma pré-candidata, mas convida um candidato de outro partido para bater papo, para jantar, e claro que eles não vão falar sobre Semana Santa, eles não vão falar sobre jejum, não vão falar sobre o Papa Francisco, nem sobre a Via Sacra, vão falar sobre política, não é assim? E nesse instante em que a gente sabe que tem aí Cidadania, MDB, PSDB, União Brasil, esses partidos todos se reunindo para ver se lança uma candidatura única, a chamada candidatura de centro. Então não é a candidatura de Lula. Mas vejam que as articulações permitem isso e o pessoal chega a esse ponto, se reunir para trocar ideia e ver o que é que faz. E não duvido nada que Simone Tebet também esteja lá. Porque o normal seria o quê? Pelo que a gente aprendeu
de política. O normal seria que o MDB estivesse cuidando da candidatura sua, do seu partido, e não em articular política com um candidato que, pelo menos na teoria, é adversário. Mas não está essa salada no Brasil todo? No país todo, em tudo que é estado. Hoje até uma amiga ouvinte me perguntava se no Brasil já foi possível você votar num candidato a presidente de uma chapa e no candidato a vice de outra chapa. Sim, já foi. Lá atrás. Você podia escolher o candidato, meu candidato a presidente é Dr. Gildo Lima do Nascimento, mas o meu candidato a vice-presidente não é o que está com ele, é o da outra chapa. Aí você votava num candidato a vice numa chapa e no candidato a presidente da outra chapa. E aconteceu de ser eleito, um de um lado e outro do outro. Aí seria muita bagunça também nos dias atuais e complicado para o pessoal entender. Então, minha gente, os políticos não estão parados, eles estão se mexendo. E o que é que vai rolar nesse jantar de hoje? Qual vai ser o cardápio? Eu sinceramente não sei. O cardápio dos pratos que serão servidos, não sei qual o menu. Agora, Randolfo Rodrigues é um dos articuladores, porque Randolfo Rodrigues, o senador Randolfão, como chama lá o Alexandre Gomes, que vive lá no Amapá, trabalha lá no norte, Randolfão, minha gente, vai ser o coordenador da campanha de Lula. Randolfo Rodrigues, que quer abrir mais uma CPI. O negócio dele é CPI. Ele quer palanque, ele quer holofote. Não é à toa que o senador Randolfo Rodrigues é chamado lá em Macapá, que é a capital do Amapá, de senador Mariposa. Eu até pensei que era alguma ofensa. Não é isso não, é porque há aquelas mariposas que aparecem depois que chove, e parecem borboletas que ficam nos postes, onde tem uma lâmpada, já notou que enche de mariposa. Aí diz que é o caso de Randolfo Rodrigues, que não pode ver um holofote de televisão, que ele corre para cima. O negócio dele é pegar o microfone e dar entrevista, não quer nem saber. Então, o senador Randolfo é um dos organizadores, inclusive. Até o meio da tarde de hoje, tinham confirmado presença nesse jantar, olha só, os senadores Dário Berger, de Santa Catarina, Eduardo Braga, do Amazonas, Jader Barbalho, do Pará, Marcelo Castro, do Piauí, Veneziano Vital do Rego e Nilda Gondim, aqui da Paraíba, Giordano, de São Paulo, Rose de Freitas, do Espírito Santo, não tinha confirmado, mas o pessoal estava conversando. Jarba Vasconcelos, aqui de Pernambuco, disse que não ia porque está doente. Está adoentado e não quis deixar o seu estado. Fernando Bezerra, ex-líder do governo Bolsonaro no Senado, disse que manterá a distância. Manterá a distância. Renan Calheiros disse que o seu apoio a Lula já no primeiro turno é fato concreto. Vocês estão vendo como está? Renan é do MDB. O MDB deve ter uma candidata, mas ele disse que vota em Lula já no primeiro turno. Quer nem saber. Aí tem outros também que são comum com o pensamento aí do Renan. É o Otto Alencar, do PSD, Cátia Abreu, do Partido Progressista, Flávio Arnes, quem mais vai participar hoje à noite? Fabiano Contarato, do Espírito Santo, Humberto Costa, de Pernambuco, Jacques Wagner, da Bahia, Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, Paulo Rocha, do Pará, e Rogério Carvalho, de Sergipe. É hoje, hein? Daqui a pouco. Quem fica acordado até mais tarde, quando for assistir ao noticiário na madrugada, naturalmente que terá imagens, né, e mais detalhes desse encontro. Essa reunião acontece uma semana depois da reunião entre o presidente do MDB, Baleia Rossi, do União Brasil, Luciano Bivar, do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, que é Roberto Freire. Aquele encontro estabeleceu o dia 18 do mês que vem, 18 de maio, para a definição de uma candidatura unificada do grupo. Será que dá certo? Não sei.
eles que sabem. Agora, a candidatura de Simone Tebet fica fragilizada. Olha, sinceramente, eu comparo esse anúncio da candidatura de Simone Tebet à presidência da República com o anúncio da candidatura de Lígia Feliciano à governadora da Paraíba. Mesma coisa. Não decola uma e nem decola a outra, e o pessoal vai ganhando espaço na mídia e vai ganhando os holofotes, como a gente diz. 6h36 agora. Eu comunico aqui de Brasília. Essa reunião vai ser na QI 8 e cardápio frutos do mar e carne de boi, certo? A orientação é para que não se filme nada e nem tiremos fotos. Beleza, Liceu? Tá a luta aí. O cardápio vai ser traíra. Fruto do mar não tem traíra no mar, tem? Traíra é peixe de água doce. É um peixe, olha, eu tenho um medo tão grande no mundo de negócio de peixe. Sabe por quê? A garganta. E eu dou um azar danado, porque todas as vezes que eu chego num lugar e peço um caldo de peixe, aí vem alguma espinha do peixe no caldo. É danado para acontecer isso comigo. Então, como dizia minha avó, eu fiz uma cruz para não pedir mais caldo de peixe em canto nenhum, a não ser que passe numa peneira antes. Porque quem trabalha com a garganta como eu, se tiver um osso atravessado na garganta, né, uma espinha de peixe, um negócio desse, é desmantelo. Então, apesar de gostar de peixe de água doce, mas eu fujo disso porque não é fácil, né? São 6h38 agora. Muitas mensagens de amigos ouvintes chegando aqui de várias partes do Brasil. Obrigado, Nogueira, Barra de Santa Rosa. Um abraço aí no Fabinho, Assis Amorim, Juscelino Salles. Quem mais aqui? Assis do Santa Bárbara, Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Chegando agora, Paulo, ouvi-lo novamente. Obrigado, meu amigo. 6h38, quem mais aqui? Isabela e Bebeto, lá em Cuité. Jair Lucena. Paulo, como foi essa história da Folha de São Paulo que publicou que a Rainha Elizabeth tinha falecido? Olha, eles têm duas versões. Tem uma versão de que realmente foi o que no jornalismo a gente chama de barrigada. Um erro. Quando o jornalista erra alguma coisa, aí diz, fulano cometeu uma barrigada. E a outra versão, Jair, dá conta de que teria sido de propósito, para chamar a atenção, porque todo mundo está comentando, olha, a Folha de São Paulo errou e tal. Eu não sei, só sei que a rainha, quando soube disso lá, viu, ficou bem mansinha com o pessoal da Folha. E tem a outra versão de que a Folha já teria preparado o que a gente chama de obituário da rainha, imaginando na morte da rainha a qualquer momento, e aquilo fica ali guardado no histórico da vida da pessoa. E alguém por acaso tocou no botão errado e foi, entendeu? Acontece. As falhas acontecem. Não tem a história do corretor do celular e dos computadores? Você que vai escrever um texto, digitar um texto aí para mandar para alguém pelo WhatsApp ou por outra rede social, você vai escrevendo uma palavra e muitas vezes o próprio celular ou o computador, quando você escreve as primeiras letras, o aparelho já coloca o resto das letras daquela palavra. E muitas vezes o começo da palavra é igual, mas a partir de uma determinada sílaba é diferente. Mas só que ele coloca a palavra que está lá na memória e muitas vezes você na pressa não lê antes de enviar e dá problema. Então pode ter acontecido isso. E eu sempre dou um exemplo de um fato acontecido aqui em Campinas, logo que surgiu
a informática, a internet, os computadores, quando os jornais começaram a aposentar as máquinas de escrever e colocar em seu lugar os computadores, e tudo isso era novidade, e as pessoas ainda sem muita prática. Aqui em Campina teve um colega jornalista que ele foi escrever na página política uma notícia sobre um determinado parlamentar. Olha só, e quando ele escreveu assim, o deputado pedetista, que era do PDT de Leonel Brizola, PDT que hoje é de Damião Feliciano aqui. Vocês sabem o que foi que o computador colocou quando ele botou PD, em vez de PEDE, de pedetista, o computador botou pederasta, porque as 4 primeiras letras eram iguais. E o cara, na pressa de escrever aquilo, escreveu e tocou lá para imprimir, não revisou o texto, como a gente diz, saiu assim: o deputado pederasta fulano de tal, meu amigo. Isso deu uma confusão tão grande e o deputado foi para a justiça e ganhou. Ajuizou uma ação por danos morais, entendeu? E ganhou a ação. Depois ele doou esse dinheiro para uma instituição de caridade, mas deu uma confusão danada. Quem de nós já não quis escrever uma palavra e saiu outra? Comigo já aconteceu. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com essa coisa. Pode ter ocorrido isso com o jornal Folha de São Paulo. São 18h42, 6 horas e 42 minutos agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal. Criticou, como diz um amigo meu, na grande, dizendo que o tribunal se mete em tudo. Agora, faz tempo, né, que isso vem acontecendo. Cada instituição do nosso país deveria, olha o tempo do verbo, saber os seus limites, porque isso está estabelecido na Constituição. Os constituintes lá de 88, eles colocaram as atribuições de cada poder. Só que aqui não se obedece. E quem muitas vezes desobedece é quem mais deveria obedecer e fiscalizar se os outros estão obedecendo. Não é estranho isso? Mas acontece. E acontece por quê? Porque fez um dia e deixaram fazer. Olha, eu só comparo essas situações do Brasil de hoje com aquela história de menino ruim. Faz uma coisa errada, a tia acha a coisa mais linda do mundo. Aí daqui a pouco faz outra, a avó, coisa linda, bonito, meu filho. Aí o guri vai fazendo. Ninguém repreendeu, ninguém chamou a atenção, ninguém disse que aquilo não é para ser feito. Se fizer, meu amigo, 2, 3, 4 vezes, não deixa mais de fazer. Pronto. É o que está acontecendo no Brasil. Faz tempo, não é? Mas o presidente da República disse hoje de manhã que o Supremo interfere em tudo que se possa imaginar, inclusive nas nomeações a cargos comissionados. E é verdade. Agora, ele tem culpa, o presidente da República também tem culpa. Entrevistado pelo Sistema Liberal de Comunicação do Estado do Pará. Vocês sabem de quem é esse Sistema Liberal? Sabem quem é o dono? Somente Jader Barbalho. Tem a TV, tem o jornal, tem as rádios. O presidente respondia a uma pergunta sobre como avaliava o enfrentamento da crise sanitária causada pela Covid-19. Ele disse: entramos 2020 e com ele veio a pandemia. Uma coisa que até hoje ainda é uma interrogação. Quem dirá 2 anos atrás? Em março mesmo, disse o presidente, o Supremo, sempre ele,
que interfere em tudo, tudo que se possa imaginar, não tem exceção, é em tudo. Até quando eu quero, disse Bolsonaro, nomear uma pessoa para um cargo, o ministro interfere, disse o presidente. A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal disse que não iria comentar as palavras do senhor presidente da República. Eu lembrei daquele fato de abril de 2020, quando o presidente da República foi impedido de nomear um chefe de polícia, Alexandre Ramagem. Lembram disso? É que vai fazer, né? Aquela coisa, deixa uma vez, acha bom, fica fazendo. Eu queria ver um negócio desse acontecer. Eu estou trazendo para o âmbito estadual, viu? Um negócio desse acontecer com Cássio Cunha Lima, governador do estado da Paraíba, no dia que Cássio resolveu nomear, escolher a doutora Janete Ismael, lembram? Para a Procuradora-Geral de Justiça aqui do estado da Paraíba. Foi a terceira colocada na consulta dos promotores. Aí mandaram a lista para Cássio. Primeiro fulano de tal, segundo fulano de tal, terceiro. Ah, vai nomear o primeiro. Aí Cássio disse, é a terceira. Acharam a coisa mais linda do mundo, era todo mundo batendo palma. Eu queria que tivesse aparecido algum juiz naquela época e dito, governador, essa aí não, o senhor tem que nomear a primeira ou o primeiro. Eram 2 homens e uma mulher. Para ver se Cássio obedecia, obedecia uma ova. Porque cada um sabe, né, qual é a sua atribuição. É como, estou dando o exemplo de Cássio, vou dar aqui o exemplo de Bruno Cunha Lima, ou de Romero Rodrigues, ou de Veneziano de Tal do Rei, quando era prefeito, escolher seus secretários e chegar um juiz dizendo que não podia. Quem já viu isso? Mas no Brasil acontece. Vem-me à mente novamente o velho João Agripino. Vocês sabem que João Agripino foi governador da Paraíba e depois ele foi ministro do Tribunal de Contas da União. Acho que ele chegou à presidência do TCU. João Agripino, meu amigo, no tempo do regime militar, que o povo se borrava de medo dos militares. O general chegou em João Pessoa e disse que era para ele acabar com o jogo de bicho. E ele disse que aqui na Paraíba quem mandava era ele. O jogo de bicho vai ficar. O governador desta cabeça de porco sou eu. Disse ao general dentro do palácio. E o general foi embora e o jogo do bicho ficou e está aí até hoje. Vocês sabem que a população gosta de gente assim, não é? A população gosta. A população não gosta de governante banana. Quando se elege alguém, você elege aquela pessoa, a maioria elegeu confiando na pessoa, no trabalho e nas medidas que aquela pessoa vai tomar. E todo governante, ele vai contrariar interesses, de um jeito ou de outro. Assinou um decreto, seja lá qual for o assunto, o tema, alguns vão gostar e outros não vão gostar. Jamais vai conseguir unanimidade de agradar a todo mundo, mas tem que fazer. Foi eleito para isso. Foi eleito para isso. Quem tem que tomar decisões é aquela criatura, seja homem ou mulher, que foi colocada pelo povo ali para fazer isso. Diretor de escola, gerente de firma, seja lá onde for, tem que ter uma chefia para tomar as decisões. Aí quando fica molenga, aí não dá. 6h49 na Paraíba. 6h49. O vice de Bolsonaro nessa tentativa de reeleição deve mesmo ser o general Braga Neto. Mas por que não é Hamilton Mourão novamente? Porque Mourão quer ser candidato a senador. E teve alguns atritos, né? Um homem muitíssimo preparado, muitíssimo inteligente. E ele viu que não dá mais. Então é melhor cuidar da vida dele. Já está com a vida feita financeiramente, né? Porque é um general da reserva. Ganha muito bem. A esposa dele também é militar. Eu acho que ela é temporária, mas pelo menos 8 anos ela deve estar perto de ficar. E a vida está resolvida. Então ele vai tentar uma cadeira de senador, se dá certo ou não, quem decide é o povo. E Bolsonaro tem que botar alguém de total confiança dele. Para não acontecer o que aconteceu com Dilma Rousseff.
Porque aqui no Brasil é o seguinte, ganhou a eleição, com 2 meses para frente, já tem alguém pedindo impeachment, não é assim? Sabe nem escrever a palavra, mas quer tirar. Você vai eleger para quê? Não é para ficar o tempo do mandato? Mas aqui não, 2, 3 meses depois, fora fulano. Fora não, dentro. Foi eleito, tem que ficar dentro. A não ser que faça o que não deve fazer. Então Bolsonaro quer botar alguém de confiança. E o general Braga Neto, hoje, daquelas pessoas que estão ali cercando o presidente, ela é uma das mais prestigiadas. Então Bolsonaro confia e acredita que Braga Neto, quem mais? O general Heleno, essas pessoas jamais praticarão qualquer traição com ele. Ivandro Lima diz aqui que a esposa do Mourão, ela já deixou o exército, terminou o tempo dela e está atuando como advogada. Ela conheceu o Mourão no quartel. Ele, naturalmente, num carro de comando, e ela não, mas se conheceram lá outro dia. Eu assisti uma entrevista dela. Meu amigo Marcos Farias de Esperança, boa noite. Batista Paiva, Emerson, Jair Lucena, mais uma vez abordando aqui o assunto da Rainha Elizabeth. A Luiz, 10 anos, boa noite. 4 tipos de vinhos serão servidos hoje no jantar. Um vinho brasileiro, um português, um espanhol e um italiano. Cardápio. Olha, quem tiver seu uísque caro, seu vinho barato ou caro, pode ficar com ele, viu? Eu não sou, todas as vezes que eu tomo vinho, eu adoeço, não me dou um vinho de jeito nenhum. Um cálicezinho assim. Agora, o vinho é o seguinte, você toma 2, 3, 4, 5 garrafas de cerveja, tranquilo. Aí quer tomar também 2, 3, 4, 5 garrafas de vinho. Aí não dá. 2 dessas. 5 dias com a cabeça doendo depois, não tem condição. Emanuel Ivan, boa noite. É verdade. Josailton Faustino, um abraço. Meu amigo Carlos Dunga, ex-deputado. Muito obrigado também pela audiência. Dunga Júnior, pessoal da STTP. Tem que agradecer a essas pessoas todas, né? Porque a gentileza é uma coisa que não tem dinheiro que pague, não é verdade? E a semana passada eu precisei de um serviço lá da STTP e entrei em contato com o Dunga Júnior e ele mandou o pessoal agir. Tem uma moça que trabalha, acho que é a chefe de gabinete do Dunga Júnior, que chama-se a Denise. Falei com a Denise, falei com Astrogildo Pereira e falei com o próprio superintendente Dunga Júnior. Você sabe o que o pessoal fez? Mandou deixar o que eu precisava na minha casa. Quer dizer, não precisava disso. Achava dizer, está pronto aqui, Paulo, você precisa que eu ia lá buscar ou pedir para o meu filho ir. Mas de repente veio um carro da STTP na minha casa deixar o que eu estava precisando. Então, essa gentileza a gente não esquece. São gestos que marcam e que pelo menos na minha lembrança permanecem. 18 horas e 54 minutos na Paraíba. 6h54. O que é que falta, para Bolsonaro confirmar que é Braga Neto o seu vice? Olha, é pré-campanha ainda, não é? Ele hoje foi perguntado sobre isso. Ele disse 90% confirmado que é Braga Neto. Todo mundo sabe que é. Mas tem a hora de anunciar, porque o tempo da política não é o nosso tempo. Nós que vivemos na iniciativa privada, a gente se acostumou a tomar as decisões e agir na hora, não é assim? Eu chamei um pedreiro para vir aqui na minha casa, eu quero derrubar essa parede. Mete a marreta aí e derruba. Pronto. É você quem decide. Mas na política não é assim, não. A gente pensa que é, só que não é. A política, tudo tem seu tempo, e o tempo da política é diferente do nosso tempo, de quem está fora da política. Isso é como aquela outra situação, que o nosso tempo, o meu tempo e o seu, não é o tempo de Deus. Você programa toda uma situação, seja uma viagem, seja a realização do negócio, uma compra, uma venda, tudo, e dá tudo errado. Porque não é o seu tempo, não é a sua vontade. Pode dar tudo certo e pode dar tudo errado. A gente tem que estar preparado para isso.
Então, na política é assim. Não, já era para ter anunciado sim, você acha que é, mas não é. Não é assim. Eu faço sempre a comparação com aquela história da Cagepa. Eu falo na Cagepa porque nós estamos aqui e a companhia de água, no singular, é água e esgotos, no plural, da Paraíba. Paraíba é Cagepa. Olha, o Rio de Janeiro tinha a empresa chamada SEDAI. E agora, acho que depois da privatização, passou a se chamar Águas do Rio. Mudou o nome. Não é mais do governo. Uma empresa, um grupo tal, comprou. E os problemas continuam os mesmos. E as pessoas não entendem. Não é complicado? Cria-se a falsa impressão de que se vender, se privatizar, problema não teremos mais. Vão continuar a acontecer do mesmo jeito. Semana passada, mesmo com a agonia que eu estava vivendo, eu conversei com a outra pessoa sobre essa história da água. Aí ele reclamou tal, eu escutei a reclamação dele toda procedente, porque às vezes você reclama ou xinga alguém, maltrata alguém, meu amigo Lídio Meia, por uma coisa que você pensa que é. Só que o seu pensamento está errado, está equivocado. Se você estudasse aquela situação ou conversasse com alguém que entendesse, você mudaria seu pensamento. E eu disse a essa pessoa, depois de ouvir toda a conversa, eu disse assim: amigo, se você descobrir um jeito de consertar um cano estourado sem quebrar a rua, o asfalto ou o calçamento, você vai ficar trilionário. Porque até hoje a engenharia não descobriu. Nem no Japão, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos e nem aqui. Se você tiver essa fórmula, olha, você vai receber direito autoral, royalty, e a sua família, até a 10ª geração para frente, vai ficar todo mundo trilionário. Você vender essa ideia. Como é que você faz saneamento? Como é que você bota água num bairro, numa rua? Tem que abrir a vala, enterrar o cano, porque o cano não pode ficar exposto, senão o carro passa por cima e estoura. Tem que botar lá embaixo, não tem? Aí passa um cano principal na rua e vão saindo os ramais para o lado direito e para o lado esquerdo para abastecer as casas. Quando aquele cano estoura, ele estourou lá embaixo. Por conta da pressão, vai chegar um momento que essa água vai aparecer, ou no asfalto, ou no calçamento, ou na terra, se a rua não tiver pavimentação. Só se descobre quando a água brota. Já há equipamentos, no Japão eu vi, por exemplo, que eu vi na TV, que eu nunca fui no Japão, mas no Japão tem, acredito que já tenha chegado por aqui, equipamentos que quando você passa na superfície, esse equipamento acusa se tem vazamento lá embaixo. Mesmo sem a água ter aparecido aqui em cima ainda, já sabe que tem um vazamento. Não sei o nome do equipamento, mas eu vi. No nosso caso aqui, quem mora como nós moramos nesse velho Brasil, uma hora essa água vai aparecer. Porque a água, ela encontra sempre um lugar para sair. Ou vai molhar uma laje, se for lá em cima, vai molhar uma roupa, um pano, alguma coisa. Uma parede, não é assim? Aí só tem um jeito de consertar aquilo, é abrindo a rua, para chegar lá embaixo onde está o cano e fazer o conserto. Será que é difícil entender isso? Se for uma coisa mais fácil, não for um vazamento tão grande, você pode até fazer sem fechar o registro da água daquele setor. E em outros casos só conserta fechando, deixando o cano secar para poder serrar, abrir, botar emenda e tal. Não é assim? Uma luva, um joelho. Mas tem gente que não entende, não quer entender. Aí eu disse à pessoa: olha, entenda. O exemplo mais fácil para a gente entender isso, eu já falei demais sobre essa situação, mas como chegam aqui as mensagens, é você trazer o problema para dentro de sua casa. Eu duvido quando a torneira começa a pingar ou estourou um cano, que já aconteceu na minha casa, deve ter acontecido na sua, ou você já tomou conhecimento de um fato semelhante na casa de alguém. Estourou um cano na casa da pessoa. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Corre lá fora no registro e fecha. Fechou, abre uma torneira, sai o resto da água dentro do cano. Não é assim? Você vai deixar jogando água o tempo todo? Não vai. Então no bairro é a mesma coisa. Estourou um cano na rua, tem que fechar o registro para poder trabalhar. Aí quando conserta, o que é que faz? Só sabe se ficou bom
quando bota água de novo. Na casa não é assim também? Colou o menino no canto, tá colado, tá. Abra aí o registro para ver se... Aí você, o que é que eu, por exemplo, faço? Que eu sei consertar cano. Eu boto um pedaço de papel higiênico, ou um guardanapo, um papel qualquer, uma toalhinha de papel, embaixo daquela parte do cano. Onde foi feito o conserto, por quê? Se a solda, é assim que eles falam, não ficar bem feita, a cola que você bota vai minar e você vê o papel molhado. A mesma coisa a empresa tem que fazer lá na rua. Soldou, emendou. Ela não pode cobrir aquele cano na mesma hora. Tem que esperar um dia ou dois para ver se minou a água de novo ou não. Enquanto isso, o que é que ocorre? O buraco está aberto. Bota uma sinalização, bota um cavalete, bota, sei lá, um cone. Até aí pronto, está seco, tá. Agora a gente vai fechar. Aí quando fecha, minha gente, o pavimento, ele até que fique compactado, demora, a rua vai ficar com uma depressão. Aí lá vai, reclama, liga, esculhamba, não tem jeito, né? Então quem descobriu uma fórmula aí, se vocês sabem a fórmula de consertar um cano sem abrir a rua, me diga que eu comunico aos engenheiros lá da parte hidráulica, lá da UFCG, para o pessoal conversar com você vai ganhar muito dinheiro. Pode ter certeza disso. 6h58. Os engenheiros até hoje não descobriram, mas se você descobrir, vai ficar trilionário. Quem vai pagar a despesa desse jantar? Uma vaquinha. Mais uma vaquinha. Vocês acham que Eudício Oliveira é pobrezinho, né? O homem que foi senador, presidente do Senado e do Congresso Nacional, chamado de índio. Eu conheci o Eudício lá em Brasília. Ele é chamado pelos amigos íntimos de índio. Ele tem um aspecto de indígena mesmo, embora não tenha, acho que nenhuma origem de qualquer aldeia. Dinheiro, meu amigo, quem mora naquelas mansões em Brasília, naqueles setores nobres, casas que valem milhões, vocês acham que falta dinheiro? E me lembro aqui, o Ivandro Lima tem um fundo partidário para isso. Dinheirão do fundo partidário, que quem administra são os caciques dos partidos. Baleia Rossi é o presidente nacional, dinheirão do fundo partidário. Ora, Ciro Gomes disse que está fazendo uma retirada mensal do PDT para escapar, liso que está, não é assim? O Sérgio Moro passou 15 dias no partido, a mulher disse que ele custou quase 300 mil reais, o partido pagando tudo, viagem, retirada semanal, quinzenal, mensal, sei lá eu. Aí ele pulou fora, era o Podemos, né, que ele estava, já foi do Podemos para a União Brasil, e já deve estar pegando dinheiro também da União Brasil, que é liso, não tem dinheiro não, é tudo liso. Afinal das contas, quem está bancando tudo isso somos nós, eu e você. Porque o dinheiro do fundo partidário é dinheiro que vai da população, os impostos que a gente paga. Meu amigo Gilmar Lopes, boa noite. São 19h04 na Paraíba, 7h04. Vamos fazer uma pausazinha, a voltar em seguida com o segundo tempo, que é exatamente a parte final do nosso programa, porque tem aqui o noticiário político local. O governador João Azevedo vai tirar uma licença. Em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima lançou hoje o programa Saúde de Verdade. E tem o meu bate-papo com a Anchieta Araújo lá no programa do meio-dia na televisão. Então você não sai daí, a gente vai voltar já já com
outras informações. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. De carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h08 na Paraíba, pontualmente 7h08 agora. O governador João Azevedo anunciou hoje a promoção de mais de 900 policiais militares, sendo 865 da PM, 227 soldados serão promovidos a cabo, 608 cabos a terceiro sargento e 30 da graduação de terceiro sargento à graduação de segundo sargento, além de 71 bombeiros militares. Ao todo, disse o governador, haverá um incremento de R$4.300.000 a cada ano. As promoções serão publicadas ainda esta semana no Diário Oficial do Estado. O anúncio foi feito hoje no programa Conversa com o Governador, programa que é gerado pela Rádio Tabajara e publicado também pelas redes sociais do governo. Muito bem, tá certo. O governador João Azevedo vai tirar uma licença, não é? Dia 13 é depois de amanhã, quarta-feira até o dia 23, 10 dias. E o presidente do Tribunal de Justiça do Estado
que é o desembargador Saulo Benevides, é quem vai assumir. Será amanhã às 3 horas da tarde no Palácio da Redenção. Muito bem, aí você pode perguntar, e por que é o desembargador que vai tomar posse? Se a vice-governadora Lígia Feliciano assumir o governo, ela fica inelegível. O governador tem esse direito porque ele é o chefe do executivo, tem direito por lei à reeleição. Se Adriano Galdino, que é o presidente da Assembleia, assumir, também fica inelegível. E a gente sabe que Adriano Galdino é candidato à reeleição. De modo que o presidente do tribunal é quem vai assumir. Saulo Benevides é irmão do meu amigo Solon Benevides, doutor Solon, que foi secretário de comunicação, é também um jurista renomado. O desembargador Saulo é o terceiro na linha sucessória. Fica claro, portanto, que isso vai acontecer. Aí alguns ouvintes dizem, mas não era para ser assim. Não era, mas é. Se fizeram uma lei dizendo que é desse jeito, tem que ser. Não é assim? O ouvinte pergunta, continuas usando máscara? Onde é para usar máscara, eu uso máscara. Onde não é para usar, não uso. Assim, a gente deve ser disciplinado, obedecer as regras. Não é assim? Tem que ter regra? Tem que ter regra. Então, vamos cumprir. Paulo já tem confusão com o Nilvan Ferreira, do Partido Trabalhista Brasileiro. Meu amigo, olha, quando o cara entra na política, ele tem que entender, ele tem que compreender que as coisas não serão mais como ele quer. E sim serão do jeito que tem que ser na política. Não é só com isso, não é só com o Nilvan que você citou aqui, serve para todo mundo. As pessoas precisam entender quais são as regras do jogo. Se você entender isso aí, a vida fica mais fácil. Agora, se você não quiser entender, vai ser complicado, não é assim? São 19 horas e 13 minutos agora. 19 e 13. Deixa eu ver como é que foi o papo de hoje lá com a Anchieta Araújo, na televisão. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Meio-dia em ponto, hora do almoço, né? Hora de falar também no seu cardápio aí de política. Vamos voltar a falar sobre política aqui. E agora com a participação de quem entende, Paulo Roberto, está aqui conosco. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Chiesa. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores. Pois é, e quer dizer que a pré-campanha já está na rua por aí, né? Pré-campanha que, na realidade, é uma campanha. Se você analisar direitinho a movimentação dos chamados pré-candidatos pelo país inteiro, você verifica que, de fato, eles estão fazendo a campanha. Agora, como a legislação impede de dizer que é campanha, todo mundo está dizendo que é pré-campanha. Pois é. Ontem, inclusive, eu me encontrei aqui em Campina Grande por volta de meio-dia com o ex-governador Ricardo Coutinho e com o senador Veneziano Vital do Rei, que estavam seguindo para Solânia, onde iniciaram aquela caminhada pelo Estado, a formação de uma caravana que eles chamam de diálogo com a Paraíba, colhendo impressões dos eleitores de cada setor para, em chegando Veneziano ao Palácio da Redenção e Ricardo ao Senado, poder atender essas demandas. O governador também está correndo o trecho aí, né? O governador está correndo, está no sertão hoje, visita São Francisco e visita também a cidade de São João do Rio do Peixe. E quando o governante chega em qualquer cidade, a gente sabe que ele nunca chega de mãos abanando, leva sempre alguma coisa. É importante esse tipo de visita, se bem que também tem um cheirinho de campanha, né? Ah, se tem, né? E o deputado Pedro Cunha Lima é outro? O deputado Pedro Cunha Lima tem umas ideias que para alguns pode soar interessante e para outros não. Ele tem falado muito sobre a história de despesas com a Granja Santana, tem focado muito isso. E agora ele chega com a ideia de que, se for eleito governador da Paraíba, vai tirar dos secretários de Estado os celulares
E os automóveis? E aí, daqui cabe a pergunta, será que alguém vai querer ser secretário de um governo que não cede nenhum carro para a locomoção e nem um celular? É difícil, né? É complicado, né, Paulo? Daqui a pouco vão querer que o secretário pague para trabalhar. Pois é. Dessa forma vai ficar muito difícil. João Pessoa também tem coisa aí que está fazendo barulho, né? É verdade. É que o prefeito da capital, Cícero Lucena, inventou de nomear a filha dele, Maria Janine, como secretária, aí está a foto da moça, secretária executiva de saúde da capital paraibana. Muitos dizem que é nepotismo. À luz da lei, não é. O Supremo já decidiu que para cargo de secretário pode. Agora, será que só tem gente competente na família Lucena? Cabe essa pergunta. E outra, o que se diz na capital é que a moça já vinha mandando há muito tempo na saúde e esse teria sido o motivo da saída da ex-secretária. É complicado, né? Muita coisa às vezes nem é ilegal, mas... Às vezes soa imoral. Esse é o problema, né? É aquela história de proteger os de casa, né? Exatamente. Vamos organizar os de casa e depois a gente organiza os outros. E para concluir por hoje, Anchieta, nesse período de interação que nós temos com os telespectadores, isso é algo muito bom, muito importante. Um ouvinte agora há pouco perguntou, quinta-feira os bancos vão funcionar? Sim. Eu não sei se vocês já falaram hoje aqui, não. Mas a Febraban resolveu que os bancos serão abertos na quinta-feira, então se você tem compromisso para resolver pagamento, alguma coisa no banco, quinta-feira tudo normal, só fecham na sexta-feira santa. Equipe atualizada é assim, tá vendo? Paulo só trata de política não, trouxe a notícia em primeira mão aqui também, não tem banco funcionando quinta-feira, né, Paulo? Quinta-feira todo mundo funciona. Pelo contrário. Só não funciona na sexta. Só não funciona na sexta. Na quinta-feira funcionam todos, né? Em horário normal, né? Sim. Muito bem. Paulo, obrigado mais uma vez. Né? Obrigado, boa tarde a todos. Amanhã voltamos a nos encontrar aqui no Em Dia com o Panorama da Política. Foi esse o papo de hoje, portanto, com a Anchieta Araújo. Vocês já perceberam que mudou, porque até a minha última participação aqui, há 2 semanas, o programa ainda chamava-se Meio-Dia na Itararé. A Itararé não existe mais, agora é Rede Ita, ou seja, Ita é pedra no Tupi-Guarani, tá? E o complemento Itararé significava o quê? Pedra lapidada, é mais ou menos essa a tradução. Agora é Rede Ita, ou seja, Rede Pedra, ninguém vai chamar de Rede Pedra, Rede Ita, porque a ideia é de fazer uma televisão regional. Então o programa passou a chamar-se Em Dia. Ele é apresentado por Anchieta Araújo e eu fico com a participação na coluna política, como vocês ouviram agora. Alguns devem ter assistido lá na hora do almoço. E o Ponto a Ponto vai voltar nos próximos dias. O pessoal está ultimando lá, porque teve esse problema com a minha mãe, que vocês sabem tudo, eu fiquei afastado da TV, afastado aqui do rádio também, não tinha condição psicológica, cabeça para estar no contato com as pessoas. E isso, de certa forma, atrasou também lá a volta do Ponto a Ponto, que não será diário. O programa Ponto a Ponto, ele volta, mas será um programa semanal, não está ainda decidido qual dia que vai para o ar, e provavelmente com uma reprise no domingo. Tudo isso está sendo discutido com a direção da casa, mas eu tenho a obrigação de dizer para vocês o que é que está acontecendo. Aqui no plano local, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, lançou hoje o programa Saúde de Verdade, lá no ginásio de esportes, o Meninão. O que é que Bruno quer com isso? Ele quer acabar com essa fila de exames, de cirurgias aqui na cidade. Todos nós sabemos que é muito difícil a vida de quem precisa da saúde pública, da chamada saúde pública. Isso é no Brasil todo. Não imaginem, não pensem que é um problema nosso aqui apenas da Paraíba e mesmo de Campina Grande. Tem melhorado? Tem. Mas não é o ideal ainda. O que as pessoas querem, ou pelo menos tem no imaginário popular, é que você se sentiu mal, sentiu algum problema de saúde, corre no posto médico. A ideia é que tenha médico, a ideia é que tenha remédio, a ideia é que se precisar de um exame, faça-se aquele exame, uma cirurgia também, só que na prática não funciona. Porque o dinheiro é pouco e tem muita gente precisando do serviço. Isso gera o quê? Fila. Vai no posto médico, diz ao médico o que é que está sentindo, o médico pede uma ressonância. Aí você dá entrada naquela ressonância, 6 meses para sair. Se sair, 1 ano para sair. Aí muita gente morre e não faz o exame para voltar lá no médico com o seu resultado. Outros casos de cirurgias que também não faz.
Aí fica, vai lá, vem para cá, dá 50 viagens, acorda de madrugada. Isso eu faço questão de focar de novo, no país todo. Por onde eu andei nesse país, eu vi fila em posto do INSS, eu vi fila e perguntava, o que é isso? Não, posto de saúde, o povo chega de madrugada, passa a noite aqui. É assim. E digo mais a vocês, quem tem plano de saúde privado, plano particular, Unimed, Bradesco, Apivida, esses planos todos aí, quem consegue pagar ainda um plano de saúde, tem os mesmos problemas. Talvez os mesmos não, mas problemas parecidos. Para determinados profissionais, só tem uma consulta daqui a 2, 3 meses. Para fazer um exame, para fazer uma cirurgia, dá 10 viagens na sede do plano de saúde para pegar autorização. Você paga, você está em dia, você tem um cartãozinho, a carteirinha, e é uma agonia parecida com a de quem procura um posto do INSS ou um posto médico do bairro. É desse jeito, infelizmente. Ou seja, você paga os impostos que é para ter a saúde conforme preconiza a Constituição. Aí não tem. Aí paga de novo a um plano de saúde para ter direito àquilo. Também não tem. Sem falar no fato de que muita gente precisa ir à justiça, tendo o plano de saúde, paga, está em dia, e quando precisa o plano nega. Não já aconteceu? E acontece. Então, vamos pelo menos esperar e torcer, eu torço para que dê certo. A ideia é muito boa. Agora, vamos saber se na prática funciona. Hoje está começando. E eu torço muito para dar certo, porque é bom para a população. Se der certo essa ideia do prefeito Bruno Cunha Lima, Campina vai ser um exemplo para o país. Como dizia Humberto de Campos, aguardemos carta, aguardemos que dê certo. Lembrando que, e aí o pessoal da prefeitura fez questão de me pedir hoje para dizer aqui, e pediu a todos os colegas, meu amigo Jarbas Ferreira, não adianta você sair de casa, está ouvindo agora, e amanhã correr bem cedinho para o Meninão, não vai ser atendido, não é assim. Tem que ir primeiro para o posto médico, aí desse posto médico, o médico encaminhando é que vai para lá, o caminho é esse. Porque senão você vai receber 10, 15, 20 mil pessoas num dia, não vai ter condição de atender também. Lembram que eu falo aqui nas regrinhas? Tudo tem que ter as regras. E não é como a gente pensa que é e nem como a gente quer que seja. É como o gestor, o governante resolveu que é. Não é assim? 19h23 na Paraíba. Soubeste da chacina perto da Baía da Traição? Soube, eu acho que todo mundo tomou conhecimento. Aquilo ali, o que a polícia está dizendo é que era, infelizmente, aquela casa humilde que alguns já devem ter visto hoje na televisão, casa num sítio, numa zona rural, na beira de uma estrada vicinal, que era uma boca de fumo, um ponto de venda de droga. 6 pessoas mortas, 3 homens e 3 mulheres, 4 pessoas hospitalizadas com ferimentos à bala. Elas chegaram lá e meteram bala, parecia, entendeu, que estava em Kiev, na Ucrânia. Briga pelos pontos de venda de droga, infelizmente. Teve mais o caso de uma mulher que foi morta e decapitada, botaram a cabeça num cajueiro, jogaram o corpo na beira da BR. É a violência, né? Tomando conta do Brasil todo. É verdade, pergunta de ouvinte, é verdade que há 6 dias não morre ninguém de Covid? Dê graças a Deus. Dê graças a Deus, dê graças à ciência, à vacina. A pandemia parece que está indo embora e é bom que vá mesmo, porque ninguém suporta mais tanto sofrimento, né? Tanta agonia, tanta gente doente, tanta gente que se foi, tanta gente com sequelas da Covid, que não terá jamais uma vida como era, uma vida saudável. Paulo, o meu Galo só joga no ano que vem. É verdade. Fazer o quê, né? Futebol como está hoje no Brasil principalmente, no mundo, mas no Brasil muito mais. A tendência é acabar, sabia? Do jeito que vai. Porque antes futebol era uma opção de lazer para a família. A gente ia para o Amigão, era bonito, mulheres, idosos, crianças, bebês. Às vezes eu via no colo das mães, ali nas cadeiras do Amigão. Na arquibancada você podia levar a criança. Não tinha problema nenhum, ia famílias inteiras.
Não tinha violência, ninguém jogava um bagaço de laranja. Podia ir tranquilo, eu saía da minha casa aqui a pé, ia e voltava com o amigão. Acabaram com o nosso futebol. Virou um ambiente de guerra, de agressões, entendeu? De drogados, do que há de pior no ser humano. Então, quem tem temor da violência, quem pensa na sua integridade física, da sua família, não pisa mais no estádio de futebol. Gosta de futebol, gosta. Fica em casa, liga o televisor, pronto. É isso que está acontecendo. Tudo isso é consequência da falta de homem. Eu digo sempre, falta homem nesse nosso Brasil para resolver essas situações. Tem como resolver? Tem. Querendo, resolve. Agora, resolve no cacete. Resolve na dura sorte. Só bota moral aqui no Brasil se for assim. No diálogo, meu amigo, não vai resolver nunca. A tendência é piorar. Aí, se já não bastasse a violência desses torcedores que vão para o estádio só bagunçar, no entorno, ao redor, perto, fora, longe, tendo jogo ou não tendo jogo, não é assim? Ainda vem mais um treinador de futebol fazer o que aquele cara fez ontem lá no Espírito Santo com a moça que estava trabalhando na arbitragem, a bandeirinha, auxiliar da arbitragem. Quer dizer, um bocado de homem ali, ele não deu a cabeçada em nenhum homem, deu na moça. Fraco, né? Um covarde. Resultado, foi demitido ontem mesmo, deve responder a um processo no Poder Judiciário por agressão física, a moça que estava trabalhando, e também deve ser banido do futebol. Se a gente está aqui, não tem condição de trabalhar mais. Desequilíbrio. Nada justifica a violência. Eu só vejo um modo que justifica a violência. É para você se defender. Se você é agredido, você tem o direito de revidar, e se for o caso, num tom mais forte ainda, que é para a defesa sua, dos seus. Mas caso contrário, não vejo razão para a violência. Tem mais aqui. É verdade que, Teófilo Cordeiro, boa noite. É verdade que Rincon, aqui, aquele negro que jogou pelo Corinthians, sofreu um acidente? Sim, você lembrou que é negro, mas Rincon poderia ser branco, azul, amarelo. Pelo menos para mim aqui a cor da pele não interessa, mas é verdade. Talvez ele tenha colocado aqui o negro para identificar, né? Ele sofreu um acidente e teve trauma de crânio. A situação dele é muito difícil, lá no seu país, acho que é colombiano, se não me engano. Sentiste o mau cheiro do açude velho? Não passei mais ali. Mas as pessoas têm reclamado, eu tenho ouvido em alguns programas. Isso é uma fase do ano, onde, não sei se pela renovação da água, mistura a água da chuva com a água que tem ali, e acaba tendo algum problema de falta de oxigênio, talvez os peixes, aí o peixe morre e fica, não sei. Isso é questão para os ambientalistas, os biólogos aí resolver. O que é que eu tenho mais aqui? São 7h28, 1h30 de programa. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais. 7h28, mudando agora para 7h29. Combustível, álcool, aumentou, é verdade. É verdade. O álcool, o etanol, que a gente chama, não tem nada a ver com o petróleo, mas os caras aumentam. E aumentam, sabe por quê? Eu conversei há poucos dias com um amigo que é do ramo, que é da área, e ele disse o seguinte: olha, por que é que eles aumentam o preço do álcool? Para não compensar você comprar o álcool e continuar comprando gasolina. Gasolina dá mais lucro. Então, como não tem homem nesse Brasil, como eu já disse, né, para resolver essas situações, aí os caras fazem o que querem. Não, é o seguinte: rapaz, a venda de gasolina diminuiu. Está todo mundo comprando álcool. Aumenta o álcool, que aí não compensa mais. Aí eles vêm comprar gasolina. Não é assim? Coisa do nosso Brasil. São 19h29 agora, 7h29, minha amiga Jovita Maranhão, meu amigo Evandro Nogueira, meu amigo Herculano Filho, meu amigo Arlindo Nóbrega, em São Paulo, Dr. Gildo Lima do Nascimento. Chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa.
abençoado, e eu, como sempre, lembrando que jamais teremos outra segunda-feira com essa data de 11 de abril de 2022, porque cada dia é único, meu amigo Dom Cabelo, e eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui estou tentando. Este é o dia número 101 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 264 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eu anuncio em seguida a seleção musical da camisa 10, sempre feita no capricho, para que possamos juntos acompanhar aquelas canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Amanhã, a partir do meio-dia, o programa começa às 11h30 na TV, mas eu chego lá por volta do meio-dia, quer dizer, eu chego antes, mas a minha participação é sempre ao meio-dia. Estarei por lá com a Anchieta Araújo e às 18 horas pretendo estar de volta com mais um Cidade em Revista. Com as minhas escusas, as minhas desculpas pelas praticamente 2 semanas de falta, mas vocês sabem qual foi a razão e, como eu disse, não tinha condição de estar conversando aqui, vivendo a situação que a gente estava vivendo. Mas aí Deus tomou conta e a vida segue. A gente tem que seguir com a nossa missão por aqui. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.